galinha poedeira e ovelha. Dois animais, duas criações completamente diferentes. E uma pergunta que muita gente me manda no comentário: Levi, qual delas vale mais a pena criar no sítio? Eu poderia simplesmente falar, ovelha, é claro, até porque o meu canal é sobre ovelhas. Mas eu não faço isso, porque a resposta honesta é mais complicada do que parece, e vai depender de coisas que a maioria das pessoas não considera na hora de decidir. Nesse vídeo eu vou comparar os dois animais em 6 pontos que, na minha opinião, são os que realmente importam para quem está pensando em investir: custo de entrada, fluxo de caixa, risco sanitário, preço de mercado, dependência de insumos e fonte de renda. Eu vou mostrar onde cada um vence e onde perde, porque os dois têm vantagem em alguma coisa, e você precisa saber disso antes de decidir. E antes de continuar, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. É de graça e me ajuda muito a continuar trazendo vídeos como esse. O primeiro ponto é o custo para começar, e aqui a galinha poedeira leva vantagem clara no custo por animal. Uma galinha poedeira de raça boa, como a Isa Brown, a Loma, a Embrapa 51, sai em torno de 15 a 25 reais a unidade. É claro que vai depender da sua região. Você consegue começar com 20, 30, 50 galinhas sem precisar de muito capital. E a estrutura também é mais simples. Um galinheiro de madeira, bebedouros, comedouros e pronto. O investimento inicial pode ser bem acessível. Já a ovelha pede mais capital por cabeça. Uma matriz Doppler com padrão racial, vacinada, vermifugada e pronta para a reprodução vai custar entre 800 a 1.500 reais facilmente, dependendo do fornecedor e da região. E o recomendado para quem começa é não entrar com menos de 10 a 15 matrizes, porque abaixo disso o custo por cria fica alto demais e você não tem escala. Então, se o seu orçamento inicial é limitado, a galinha poedeira é mais acessível. Mas tem um detalhe importante: a galinha pede renovação de lote a cada 12 a 18 meses, porque a postura cai com a idade e não compensa manter a ave. E esse custo de renovação vai aparecer de forma recorrente no seu fluxo. Já a ovelha, quando bem manejada, permanece produtiva por vários anos, e cada cria que ela gera já tem valor de mercado. Então o custo inicial é maior, mas o retorno sobre cada fêmea se dilui ao longo do tempo. E o segundo ponto é como é o dia a dia no trabalho e como a grana entra. Aqui a galinha tem vantagem de novo, até porque tem ovo todo dia. Você coleta de manhã e você já tem produto para vender. Em 30 galinhas produzindo bem, você pode ter 25 a 28 ovos por dia. Isso significa fluxo de caixa constante. Todo dia vai passar um dinheirinho na sua mão, se você tiver um ponto de venda ou acordo com mercadinhos e feirantes. Esse fluxo diário é muito atrativo para quem precisa de caixa girando. Para a família que depende do sítio para pagar a conta do mês, a galinha poedeira entrega isso de forma consistente, enquanto o lote ainda está produtivo. Já na ovelha, o fluxo de caixa é diferente. A receita principal vem do cordeiro na venda para abate, e isso acontece em ciclos, quando o lote dos cordeiros estão na faixa dos 33 quilos. Então, já que não é todo dia, exige de você um planejamento financeiro eficiente. Já por outro lado, o trabalho diário na ovelha é menor: visita ao pasto, observação dos animais, verificação de água e suplemento. Se você tem uma boa pastagem, a demanda de tempo e mão de obra é muito menor do que de um galinheiro de postura que precisa de limpeza frequente, controle de amônia no ar, troca de cama, cuidado com iluminação artificial e vai por aí. É muita coisinha. É como se fosse uma troca. A galinha dá caixa todo dia, mas também dá mais trabalho e demanda mais atenção operacional. Já a ovelha pede menos rotina, mas o retorno financeiro é em ciclos mais longos. Terceiro ponto, e esse é o que eu mais me preocupo quando penso em galinha poedeira em grande escala: o risco sanitário. A galinha poedeira é um animal muito suscetível a doenças respiratórias e virais. E tem uma em especial que é devastadora: a doença de Newcastle. A Embrapa Suínos e Aves, no seu FAQ oficial sobre a doença de Newcastle, teve uma pergunta sobre a doença e a resposta foi assim: é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas e alta mortalidade, podendo chegar a 100% do lote dependendo da virulência do vírus. E o que fazer quando o lote é afetado? A mesma Embrapa responde na pergunta 5. A doença não tem tratamento. Uma vez que as aves se infectam, a melhor forma de evitar mais prejuízos é eliminar o lote mais rápido possível para que outras propriedades não sejam contaminadas. Isso significa que com um único surto, você pode perder 100% do seu investimento de uma vez. E não é exagero, isso acontece. Aí você pode falar: ah, essa doença é rara no Brasil. Mas não existe só essa doença. Tem mais, como a gripe aviária, tifo aviário, laringotraqueite infecciosa. Qualquer uma dessas doenças, quando chegam no lote de galinhas, botam a perder. E dependendo do seu estado, há protocolos de fiscalização e abate sanitário que entram automaticamente na sua propriedade
propriedade, você aceitando ou não. Com as ovelhas também existe risco sanitário, como as clostridioses, pneumonias, parasitoses, mas a escala de mortalidade num surto raramente chega a 100% do rebanho, e as ferramentas de controle, como a vacinação, vermifugação estratégica, separação de animais, são mais acessíveis ao pequeno produtor e menos dependentes de insumos industriais. Em termos de risco de dizimar o seu faturamento, a galinha poideira perde feio para a ovelha. E se você está acompanhando esse conteúdo e sentindo que precisa iniciar na criação de ovelhas, eu te apresento o meu e-book do zero a aprisco. Lá não tem enrolação, é o passo a passo para quem está começando agora e não quer ver o dinheiro sumindo com bicho doente ou manejo errado. Eu queria ter tido lá no começo um guia desse para não bater tanta cabeça. Se você quer profissionalizar o seu negócio e ter segurança em cada decisão que toma no seu aprisco, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta o seu agora. E caso esteja na televisão, pause o vídeo e escaneie esse QR Code que vai cair lá também. O quarto ponto é como está o mercado de cada um e a que preço você vai vender. O ovo é uma commodity, tem demanda constante, mas também tem preço tabelado pelo mercado e muita competição com produtores industriais. Na pesquisa da Pecuária Municipal de 2024, o Brasil produziu mais de 5,4 bilhões de dúzia de ovos, com um valor médio de R$ 5,89 por dúzia no mercado. Esse número parece até bom, mas quando você desconta ração, energia elétrica para iluminação, custo de cama, renovação de lote e mão de obra, a margem líquida do pequeno produtor cai bastante. Competir com granja industrial no preço do ovo é difícil. A saída é o ovo caipira, mas aí entra outro custo de certificação e de ponto de venda especializado. Já na ovelha, o mercado de carne ovina está em crescimento. O Brasil tem um rebanho de cerca de 22 milhões de cabeças, mas ainda importa a carne ovina, principalmente do Uruguai, da Argentina e da Austrália. Essas importações são para abastecer restaurantes e mercados gourmet. Isso significa que quem produz com qualidade não disputa com produto industrial importado na mesma prateleira. Um cordeiro Dopper, por exemplo, tem boa aceitação em mercados regionais, açougues e restaurantes. O preço por quilo de carne ovina tem se sustentado muito bem em regiões como Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Isso segundo os dados do CPEA da USP. Os preços vão variar por estado, mas a tendência é da valorização. No mercado, a ovelha tem vantagem de margens mais altas e menor concorrência industrial direta. E o quinto ponto é quanto cada criação depende de insumos externos para funcionar. Esse é um ponto crítico e que afeta diretamente a rentabilidade no longo prazo, principalmente nos períodos de inflação de commodities. A galinha poideira é praticamente 100% dependente de ração industrializada. O milho e a soja compõem a base da dieta da ave de postura, e o preço desses insumos oscila muito. Quando o milho sobe, a margem da galinha poideira cai, e o pequeno produtor não tem o poder de negociação com o fornecedor de ração que os grandes têm. Você compra no varejo, paga mais caro por saco e ainda arca com frete. E além disso, a galinha precisa de iluminação artificial para manter a produção em dia. Isso significa conta de energia elétrica todo mês. E quem não tem energia solar vai sentir isso no bolso. A ovelha, quando criada em sistema de pastagem bem manejada, pode ter a maior parte da sua dieta coberta por pasto. E dependendo da região e da época do ano, o animal se sustenta com baixo custo externo. A suplementação mineral é necessária e importante, mas é um custo relativamente pequeno comparado à ração de postura. Isso significa que numa crise de insumos, a ovelha em pastagem tem muito mais folga do que a galinha poideira confinada. E quando você pensa em longo prazo na propriedade, essa característica vale muito. Agora, o que eu aconselho a você a fazer, caso opte pela galinha poideira, é investir em armazenamento de insumos. Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas quando você botar no papel, vai ver a diferença que é comprar os insumos na baixa e no atacado. E o melhor, ter estoque quando os preços estiverem nas alturas. O sexto ponto é quantas formas diferentes de gerar renda cada criação oferece. A galinha poideira tem basicamente uma fonte de renda enquanto está em produção, que é o ovo. Já quando a postura cai, lá pelos seus 16 a 18 meses de vida, você pode vender a cama de frango, que é um adubo muito bom e geralmente é tirado no intervalo entre os lotes, e pode vender galinha para abate, mas o valor é baixo porque é uma ave velha e com pouca carne. Então o modelo é produzir ovo, renovar lote, produzir ovo e assim vai. Já a ovelha, por sua vez, abre várias fontes de renda dentro do mesmo rebanho. A primeira é o cordeiro para abate, mas além disso você tem a venda para reprodutores, machos de qualidade que outras propriedades querem comprar para melhorar a genética do rebanho. Tem um descarte de matrizes velhas que ainda vão pro abate a um preço decente. Tem o esterco, que é um fertilizante orgânico de alta qualidade e ainda, dependendo da raça,
tem a lã como subproduto. Na prática, um rebanho de ovelhas bem manejado pode gerar receita de forma escalonada ao longo do ano, com picos previsíveis de venda de cordeiros na Páscoa e no Natal, que é quando a demanda por carne ovina aumenta significativamente. E aí tem essas entradas menores mensais, vendendo um esterco aqui, vendendo um reprodutor ali. Essa diversidade de fontes de renda é o colchão de segurança que a galinha poedeira simplesmente não oferece da mesma forma. Então é o seguinte, no custo de entrada a galinha ganha. No fluxo de caixa diário, a galinha ganha, mas no risco sanitário, a ovelha ganha. No preço de mercado e margem, a ovelha ganha. Na independência de insumos, a ovelha ganha e com folga. E nas múltiplas fontes de renda, a ovelha ganha de novo. Eu não quero dizer que a galinha poedeira é ruim, não é isso. Se você quer uma renda complementar, tem espaço, tem mercado local e tem vontade de trabalhar, a galinha poedeira pode sim fazer muito sentido, especialmente no começo quando você tem pouco dinheiro. Mas se você está pensando numa criação para escalar, para depender menos de insumos externos e para construir um patrimônio que se valoriza com o tempo, a ovelha tem vantagem real. Agora eu quero saber de você. Você prefere galinha poedeira ou ovelhas? Me fala o que você está pensando, que a gente vai trocar uma ideia aqui embaixo. E se você chegou até aqui e está pensando seriamente em começar com ovelhas, acesse o link na descrição e no comentário fixado. O e-book que eu preparei vai te ajudar a dar os primeiros passos com segurança. Meu nome é Levi, sou criador e sou estudante de veterinária. E se você assistiu até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. E até mais.